as raízes do sofrimento e o nascimento de uma lenda. York Ellsworth sempre se orgulhou da sua ascendência, descendente de um soldado inglês que fez parte dos primeiros colonos da Austrália. Há 80 anos, quando os primeiros condenados e guardas chegaram à colônia sob o comando rigoroso de Ragnall Tempest, a vida ali era repleta de dificuldades e perigos. York, acompanhada pela sua parente distante, Elspeth Merrifield, decidiu descobrir exatamente como é que seus antepassados conseguiam sobreviver nessas difíceis condições e manter a dignidade humana. Nos primeiros anos da colônia, tudo parecia condenado ao fracasso. Os prisioneiros e guardas que se estabeleceram nas planícies do sudeste de Nova Gales do Sul enfrentavam uma fome constante. A grande cordilheira divisória servia de barreira, bloqueando o acesso ao interior do continente, e o mar da Tasmânia trazia ventos frios, piorando a situação dos colonos. Os alimentos eram trazidos pelos navios de lugares tão distantes como a Indonésia e a África do Sul, e qualquer corrente desfavorável obrigava a população a suportar semanas de fome. Ragnall Tempest era um comandante severo e intransigente. O seu estilo autoritário de gestão gerava medo e descontentamento entre os guardas e os prisioneiros. Elspeth contou a York os muitos riscos que os seus antepassados correram para obter os últimos grãos e manter a sua energia e ânimo nessas condições adversas. Tempest acreditava que a disciplina rigorosa era a única forma de manter a ordem, mas os seus métodos geravam frequentemente resistência oculta e desconfiança. York sabia que não podia simplesmente olhar para o passado através da lente da sobrevivência e do castigo. Procurava um significado mais profundo, o que o levou a recorrer aos mais velhos para ouvir histórias difíceis de encontrar em documentos e registros oficiais. Foi assim que conheceu o Kumaranj, um sábio ancião aborígene com um profundo conhecimento das práticas espirituais e da história da Terra. Kumaranj, um homem humilde e sábio, ouvia com atenção as histórias de York e Elspeth. Contava como seu povo tinha sido forçado a recuar para o interior por forasteiros, mas mantinha a sua ligação com a terra e as práticas espirituais dos seus antepassados. O velho explicou que muitas dessas práticas se centravam na harmonia com a natureza e na compreensão das leis profundas do universo que transcendiam o medo e o sofrimento humanos. O guia Beryl Clayton, um homem com experiência em viagens difíceis, acompanhou York e Elspeth na sua exploração. O seu conhecimento da paisagem australiana, do ar do deserto e das alterações climáticas ajudou o grupo a sobreviver e a progredir. Beryl tornou-se frequentemente o elo de ligação entre as tradições dos colonizadores e a compreensão das condições locais, o que ajudou a ampliar a visão dos exploradores. Além da busca espiritual, as viagens apresentaram aos heróis desafios da vida real. Seguiram as rotas que os seus antepassados percorreram, atravessando as vastas extensões da Austrália Central e o grande deserto arenoso, percebendo quão desamparada a vida parecia naquelas condições. York ouviu Kumaranj, que falou sobre o poder da abnegação e da necessidade de partilhar o que se tem, mesmo que isso parecesse um pré-requisito para a morte. Um dos pontos de viragem foi o encontro com o mediador tribal Yaga Yalaha, que falou sobre a relação entre os aborígenes e os primeiros colonos. Segundo ele e segundo muitos indígenas, a princípio eram hostis aos estrangeiros, mas quando viram que alguns deles, no meio da fome, não fechavam o coração e partilhavam a comida, reconsideraram sua atitude. Este facto tornou-se um símbolo de esperança e um prenúncio de novas descobertas na interação espiritual. Tarvin Southstreet, um marinheiro com uma vasta experiência em rotas marítimas e comércio, acrescentou detalhes sobre as condições de abastecimento e como o clima instável afetava a existência da colônia. As suas histórias ajudaram a ilustrar quão frágil era o equilíbrio entre a vida e a morte naquelas terras distantes. A história contada pela viajante e cronista Sybil Ward enriqueceu a visão de York e Elspeth sobre os destinos interligados dos descendentes dos colonizadores e dos povos aborígenes. Ela observou que, apesar das muitas dificuldades, era através da unidade e da compreensão espiritual entre as culturas que se podia encontrar o caminho para a cura e o progresso. Foi esta mistura de desafios, força de caráter e sabedoria ancestral que inspirou York a continuar a sua viagem. Decidiu que o verdadeiro caminho não se resumia apenas à sobrevivência física, mas também à abnegação, à fortaleza espiritual e ao respeito pelas tradições indígenas. A sua atitude perante a vida, moldada por Kumaranj e pelas histórias que ouviu no deserto australiano, tornou-se a base para a criação de novos significados. O caminho para o conhecimento era longo e espinhoso, passando de uma compreensão para outra, como ondas que lavam as rochas costeiras. Mas dentro de York, crescia a compreensão de que a chave para a libertação do sofrimento reside na capacidade de ver e aceitar a ligação de todos os seres vivos e de seguir a lei da abnegação.
Assim começava uma nova página na vida, repleta de esperanças e descobertas que conduziriam à conquista da verdadeira paz. As sombras do passado recuaram gradualmente perante o pano de fundo de perspectivas brilhantes, e novos encontros com os nativos construíram pontes entre culturas. Este foi apenas o início de uma longa e profunda viagem que revelaria segredos e forças capazes de mudar não só a vida dos indivíduos, mas o destino de todo um continente. A história já encontrava uma resposta vibrante nos corações daqueles que procuravam respostas, e em breve adquiriria um novo significado profundo. Encontro com a sabedoria antiga e teste do caminho. York Ellsworth, descendente de um soldado inglês e um persistente buscador do verdadeiro caminho, estava à beira de uma grande travessia sobre a cordilheira divisória. Com ele estava Beryl Clayton, um explorador e guia experiente, que passara anos a estudar os contornos da Austrália e a sua herança cultural. A viagem não fora fácil, mas o desejo de compreender as profundezas da sabedoria local e encontrar o sentido da existência dava-lhe força. Seguiam para o interior, onde os colonos raramente se aventuravam para encontrar os aborígenes locais. Estavam acompanhados por um marinheiro chamado Tarvin Saltstreet, cujo conhecimento das rotas marítimas e do comércio os ajudou a planear a viagem. Ao longe, já conseguiam avistar os contornos de colinas e planícies áridas, onde os ventos locais testavam a sua determinação. Elspeth Merrifield, um parente afastado de York e guardião dos segredos da família, pediu cautela, pois Reginald Tempest, o brutal comandante da guarda da colônia, começava a desconfiar da sua viagem. Ao atravessarem os pastos ensolarados, o grupo encontrou pela primeira vez Kumarange, um velho aborígene cujos olhos continham sabedoria ancestral. Kumarange era quem guardava conhecimento ancestral, portador de um conhecimento sagrado que escapava aos olhos europeus. Falava de um caminho para a sobrevivência que não se podia medir apenas pela fome carnal. York ouvia cada palavra, sentindo uma nova luz brilhar na sua alma. Entretanto, Jaga Yalaha, um jovem mediador entre as tribos e os viajantes, juntou-se ao grupo. Contou-lhes a cruel história da expulsão do seu povo, os infortúnios que deixaram uma marca profunda na terra e nos corações dos nativos. A sua voz transparecia desgosto pelos estrangeiros, mas também de surpresa pela forma como os viajantes partilhavam o pequeno fornecimento de alimentos. Este ato de bondade fê-lo olhar para os europeus sob uma luz diferente. As reflexões sobre a ganância e o altruísmo, sobre a sobrevivência como instinto, levaram York a um profundo diálogo interno. O velho Kumarange lembrou-lhe então as palavras ditas há muitas gerações. A verdadeira melhoria só é possível através do altruísmo. Lembrando-se disto, o herói decidiu testar-se em ação, dando aos outros os últimos grãos do seu escasso fornecimento. Inesperadamente, os habitantes locais vieram em seu socorro, demonstrando humanidade onde não era esperada. Beryl Clayton apoiou York durante essas provações, lembrando-lhe que o espírito de comunidade e de entreajuda era uma força real capaz de resistir aos ventos do destino. Na etapa seguinte da viagem, depois de contornarem o grande deserto arenoso e de subirem as montanhas, voltaram a encontrar Kumarange e Jaga Yalaha. As cicatrizes e as mágoas passadas ainda estavam vivas, mas já havia presságios de mudança. Uma das mensagens remanescentes dos antepassados era que, num futuro não muito distante, um mestre viria com um método de cultivo pacífico e altruísta. Ouvir isto era acreditar na possibilidade de uma nova era, onde as pessoas de diferentes terras se uniriam não só na aparência, mas também no espírito. Elspeth Merrifield, apesar dos seus instintos para os negócios, sentiu que estas palavras suavizaram seu cepticismo e reacenderam a esperança. York tinha curiosidade sobre a reencarnação e aprendeu a ultrapassar os dogmas ocidentais sobre a vida e a morte. A ideia de que a alma humana poderia regressar e aprender de novo foi para ele uma revelação. Sybil Ward, a viajante cronista que mais tarde escreveu sobre esses acontecimentos, enfatizou como essas ideias foram contrariadas pela atitude de linha dura dos comandantes das colônias, especialmente Reginald Tempest, que procurava suprimir tudo que perturbasse a ordem. Na praia, junto aos famosos rochedos chamados 12 Apóstolos, York estava maravilhado. Olhou para o calcário erodido pelo tempo e refletiu sobre a fragilidade de tudo que era visível. Percebeu que só o altruísmo se mantinha firme neste mundo de mudanças e provações. Depois ouviu uma voz suave, como o sussurro do vento. O coração deve permanecer aberto,
para que se possa realmente encontrar o caminho. A misteriosa luz brilhante à entrada da gruta nas montanhas da grande cordilheira divisória tornou-se para eles um símbolo de mistério e conhecimento transcendental. Os investigadores procuraram praticantes que pudessem revelar o segredo do caminho perfeito durante muito tempo. Embora a busca parecesse infrutífera, a esperança não desapareceu. Sentiam que a fronteira entre o visível e o invisível era tênue e que a verdade real exigia paciência e humildade. As relações entre os membros do grupo fortaleceram-se e os atos altruístas serviram como elo de ligação. As queixas do passado pareciam menos importantes do que o desejo de união e de crescimento interior. York compreendeu cada vez mais que o caminho para a melhoria não é uma viagem solitária, mas uma viagem partilhada, onde cada encontro e cada manifestação são importantes. Também o herói recordou as palavras do velho Kumaranji sobre como o passado e o futuro estão interligados numa cadeia infinita de reencarnações e lições, e que a alma da humanidade passa por provações para revelar a verdadeira essência da existência. Esta compreensão tornou-se para York um ponto de apoio sobre o qual construiu as suas futuras buscas e esperanças. Caminhando em direção ao pôr do sol, o grupo agressou a Sydney com novos conhecimentos e a sensação de que iriam encontrar aquele que lhes abriria o verdadeiro caminho. Em cada coração nasceu a determinação de partilhar essa luz com os outros, para que ninguém tivesse de passar pela dor e incerteza que eles passaram. Assim terminou mais uma etapa da grande viagem, anunciando novas descobertas e desafios. Encontrar luz e fé no renascimento. York Ellsworth, descendente de um soldado inglês, passou séculos à procura da verdade que o levaria à luz interior. Durante a sua segunda grande viagem, ele, Beryl Clayton e a cronista Cybele Ward percorreram as estradas da Austrália em busca de confirmação de antigas histórias de reencarnação e práticas espirituais. As relações com os aborígenes locais foram fortalecidas pela mediação de Jagayalaha, que abriu novas compreensões e a esperança de um aperfeiçoamento altruísta. O velho Kumaranji, portador da sabedoria de gerações, foi uma fonte de orientação e inspiração para York. Disse-lhe que as práticas espirituais preservadas nas montanhas de Nova Gales do Sul poderiam revelar o verdadeiro caminho, livre do medo e da dúvida sobre a vida após a morte. É preciso aprender a abraçar o desconhecido para encontrar a sua verdadeira luz, disse ele certa noite à volta da fogueira, com as suas palavras a penetrarem profundamente no coração dos seus companheiros. Na sua viagem para descobrir o verdadeiro caminho, o grupo de viajantes atravessou paisagens agrestes, caminharam pelo grande deserto arenoso e por antigos trilhos rochosos, construindo confiança mútua. Um dia, aos pés da grande cordilheira divisória, Cybele reparou uma luz roxa invulgar, vinda de uma pequena gruta na montanha. A sua intuição disse-lhe que não se tratava de uma coincidência, mas sim de um sinal de que os praticantes espirituais sabiam que eles estavam a chegar. Beryl, um explorador experiente, sugeriu que a luz poderia ser uma mensagem, uma espécie de sinal de outro mundo. Os habitantes locais diziam que a entrada da gruta mudava de dimensão, e até os buscadores mais desesperados saíam por vezes sem resposta. A expectativa ansiosa deu lugar à admiração, pois a luz estranha criava uma aura de mistério e esperança. Jagayalaha partilhou lendas sobre os espíritos dos antepassados que protegem aqueles que realmente procuram o autoaperfeiçoamento. No fundo, York recordava as palavras de Kumaranji, de que só a generosidade altruísta e o cuidado com os outros poderiam superar as provações do destino. Apesar da forte oposição representada por Ragnall Tempest, o comandante da guarda da colônia, que nasceu no espírito de ordem e controlo rigorosos, os exploradores procuravam luz na interação com a população nativa. Elspeth Merrifield, uma parente distante e empresária, guardava cuidadosamente segredos de família que ajudaram York a compreender melhor o destino dos seus antepassados. As histórias e observações familiares permitiram constatar que em tempos de escassez de alimentos e com os recursos, as pessoas partilhavam apenas o que tinham, e foi através disso que se abriram as portas para os processos espirituais. O olhar severo de Ragnald ecoava dúvidas internas sobre confiança e sobrevivência. Mas os encontros com Jagayalaha e Kumaranji brilharam com a luz da compreensão, levantando a cortina sobre o passado e o futuro. Um dia, sentado junto à fogueira, York pensou: se a encarnação existe, então talvez esta vida seja apenas um passo no caminho para a perfeição infinita. Cybele registrou cuidadosamente todos os pormenores, preservando-os para a posteridade. Histórias aborígenes, repletas de símbolos e provações, narravam a vida do mestre, que traria a paz e a verdade ao mundo, tal como narrado pelos guardiões dos caminhos das montanhas. A energia do encontro de luz violeta encheu os companheiros com a determinação de levar a luz do conhecimento em frente,
Regressaram a Sydney com a compreensão de que a verdadeira melhoria só é possível através do serviço ao próximo e do crescimento interior. Tarvin Saltstrait, marinheiro e especialista em rotas marítimas, ajudou a partilhar não só bens, mas também histórias de tradições antigas, ligando a história das colônias com os destinos dos seus povos. A cada quilômetro da viagem, York sentia uma maior sensação de unidade com a terra, o povo e o universo, compreendendo que as relações predestinadas eram a chave para o conhecimento. O seu coração enchia-se de luz ao conhecer pessoas dispostas a trilhar o caminho da retidão apesar das provações. Permanecendo com elas mais um pouco, partilhou métodos de aperfeiçoamento altruísta, transmitindo a mensagem aborígene de partilha do que resta, independentemente das consequências. Antes de deixar a Austrália, York manifestou o seu desejo de que, se lhe fosse concedido renascer, continuaria a espalhar a mensagem, libertando as gerações futuras da dor da procura e da dúvida. Sybil, sentindo a responsabilidade de uma cronista, assumiu a tarefa de levar a história ao mundo, para que o elo indissociável entre o passado e o futuro não fosse quebrado. Que a luz desta busca nunca se apague, disse ela na quietude da noite. A relação com Elspeth e Barrow fortaleceu-se, e juntos planearam preservar e expandir o conhecimento adquirido nas suas viagens. Perante novas descobertas, tiveram de escolher entre o medo e a confiança, entre a dúvida e a fé. À medida que York estudava textos e lendas antigas, sentiu o seu caminho tornar-se mais claro, guiando novos estudantes e guardiões da luz. Assim terminou uma das etapas da viagem interminável de York, onde cada encontro e cada palavra se tornaram tijolos na construção da verdade eterna. A história continuou a viver nos corações daqueles que arderam de sede de conhecimento, caminhando para um futuro risonho. E agora, à beira de um novo amanhecer, os seus passos moveram-se suavemente para a próxima etapa da busca, onde novos segredos aguardavam a sua hora, e a luz levou a dúvida ao esquecimento.